Olá, eu sou o João Paulo Bertolotufo. Eu represento esse assunto de drogas tanto na Sociedade Brasileira de Pediatria como na Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu faço parte também da Comissão de Drogas Lícitas e Ilícitas do Conselho Federal de Medicina e atuo também na Comissão de Tabagismo da AMB e tenho um grande projeto aí de prevenção de drogas que é o Dr. Bartô. Eu vou começar a falar para vocês o seguinte: tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo. O álcool é a segunda e o tabagismo passivo é a terceira. Veja o que é morte evitável. Isso aqui é uma morte evitável, calouro da faculdade de medicina que faleceu no trote, afogado na piscina da Atlética. Isso aqui, festas em Ouro Preto, onde morreu também um aluno em coma alcoólico. Veja a quantidade de bebida alcoólica servida aqui. Isso aqui, talvez se não tivesse o álcool nessa festa de rua, talvez esse camarada ainda estivesse fazendo artes circenses aqui na faculdade em Ouro Preto. Isso aqui é o carnaval. Ano passado a gente vê aqui, 54% dos atendimentos do SAMU e médicos foram por intoxicação por álcool e drogas. E não houve dificuldade para se conseguir comprar bebida alcoólica, diz um menor de 14 anos. Isso aqui é que me preocupa. Em 2005 eu escutava isso no consultório. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é a menor das minhas preocupações. Gostaria que meu filho não fumasse, mas estou feliz por ser apenas cigarro. Isso em 2010. E agora a gente escuta isso. Estou feliz por ser apenas cigarro eletrônico. Precisamos tomar cuidado com tudo isso. Nós estamos então próximo ao Dia Nacional Antitabágico e o Dia Mundial Sem Tabaco, na verdade. E eu começo a mostrar para vocês o seguinte, veja, 25% dos jovens experimentaram tabaco até os 17 anos. Veja aqui 10 anos e aqui vai aumentando. Veja o álcool, 60% experimentou o álcool. Maconha, 20% experimentou a maconha. E o crack aqui dá 6 a 10% experimentaram o crack. Isso em 10 escolas públicas no entorno da Universidade de São Paulo. Isso nos preocupa, a experimentação está cada vez mais precoce. Eu gosto de comparar esses dados, essas estatísticas com a dengue. Veja, hoje seria até com o coronavírus. 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidemia. Se eu tiver 100 mil jovens de 17 anos, 25 mil experimentaram tabaco, 20 mil a maconha, 5 mil crack e 60 mil álcool. Se a gente considerar que 20% desses são dependentes, eu teria 5 mil tabagistas, 4 mil maconhistas, 1.000 no crack, 12 mil alcoólicos em 100 mil jovens de 17 anos. Isso é mais do que dengue, zika, chikungunya, tudo junto. Então nós temos que fazer a prevenção desse problema. A experimentação precoce, o cérebro não está formado, todos já sabem isso, o cérebro se desenvolve até os 21, depois um pouquinho até os 25, e na verdade qualquer droga começada antes da experimentação, antes da maturação do cérebro, a chance de problemas é maior. Veja só, se eu começo a experimentar o álcool com 12 anos, com 14 anos, olha o nível de dependência. Se eu começo a experimentar com 21, olha o nível de dependência. Então, nós temos que retardar a experimentação de álcool e abolir a experimentação das outras drogas. Veja que a droga está muito perto da gente. Isso aqui é um caso do pronto-socorro do Hospital Universitário, ano passado, onde criança chegou convulsionando. Criança de 4 meses e meio, convulsionou 4 horas. Para resumir a história, o pai dissolveu um envelope de êxtase numa garrafa de água mineral para o seu consumo. A tia chegou em casa, encontrou aquela garrafa de água mineral em cima da pia, fez a mamadeira da criança e ofertou 100 ml dessa solução para a criança, e essa criança convulsionou 4 horas. Este aqui é um recém-nascido de 15 dias, chegou ao pronto-socorro, convulsionando, teve parada cardiorrespiratória, foi reanimado, encaminhado para a UTI, onde ficou 2 meses internado e acabou falecendo. Ele tinha uma alta dosagem de cocaína na urina. Então, o que a gente vê aqui é que essa concentração
de cocaína foi porque a mãe era viciada, dependente e amamentou a criança logo depois. Então a droga está muito perto do pediatra. Eu entrevistei aqui 92 famílias do ambulatório de pediatria e veja que 34% das famílias tinham cigarro dentro de casa. Tinham o álcool dentro de casa e me assustou muito a maconha. 27% das famílias tinham contato com maconha. Não quer dizer que 27% das pessoas fumavam maconha, não, mas 27% das famílias tinham contato com maconha e 11% tinham contato com crack dentro de casa. O álcool deve ser mais, porque eu perguntei, tem bebida alcoólica em casa e muitos não consideram a cerveja bebida alcoólica. Nós trabalhamos então no aconselhamento breve, que consiste o quê? Em gastar 2 a 5 minutos conversando com o seu paciente, aluno ou filho sobre questões relevantes aí em relação à questão de drogas. Significa bater um papo sobre essas questões sempre que possível. E refere-se ao não usuário. A intervenção breve já é para o usuário, aí eu preciso gastar um tempo maior, tanto com o meu paciente, ou com o aluno na escola, ou dentro de casa. Então, isso é o aconselhamento breve. Um exemplo onde esta enfermeira gastou 5 ligações telefônicas para esse grupo de pacientes, de aqui o grupo controle. Com 5 ligações telefônicas, ela conseguiu, falando sobre tabaco, 32% de cessação do tabaco e 18% de cessação do álcool. 5 ligações telefônicas. Portanto, se eu fizer 5 intervenções, 5 aconselhamentos no meu consultório para uma família, na puericultura, eu posso fazer essa mãe parar de fumar. Esse é um trabalho em escolas. Você vê só que intervenções nas escolas levaram depois de 6 meses desses aconselhamentos, dessas intervenções, uma redução importante no tabagismo, uma redução mais significativa no consumo de álcool e das drogas ilegais. Então, vale a pena fazer o aconselhamento breve. Aconselhamento breve no consultório pediátrico é para a família. Não tire a família da sala para fazer um aconselhamento, porque a família vai reverberar em casa o que você conversou com eles dentro do consultório. Esse aconselhamento começa intraútero. Se a mãe fuma, eu preciso já trabalhar. Se o pai bebe demasiado, eu preciso trabalhar. Então, isso funciona em qualquer idade. No consultório, no nosso ambulatório de pediatria, veja, esses são os dados que a gente tem. Normalmente eu acrescentei qual o risco relativo de drogas dessa família. Na verdade, o risco relativo significa o seguinte: tem pais que fumam em casa, tem pais alcoólatras, tem uso de maconha, tem uso de crack, tem doenças pulmonares na família, eu tenho que trabalhar o tabagismo passivo. Tem doenças psiquiátricas na família, eu tenho que trabalhar a questão da maconha, porque ela exacerba e antecipa a doença psiquiátrica. Então, você precisa identificar na sua família qual é o risco relativo de drogas na sua família. Veja, a aceitação desse trabalho de aconselhamento breve foi muito bom. Apenas nós temos uma resistência do médico em fazê-lo. E, em média, nós gastamos 2 a 4 minutos nos aconselhamentos breves, alguns até um tempo maior. Esse é um material que a gente distribui depois da consulta, ou distribui aonde nós estivermos. Então, aqui são livretos onde falam do tabagismo passivo, tabagismo ativo, do álcool, e para adolescentes a maconha, cigarro eletrônico, narguilé e também o álcool, e aqui vários livretos falando sobre trabalhos sociais, que eu acho bastante importante. Isso é distribuído em cada consulta, isso não é brinde. O que eu conversei dentro do consultório, eu vou distribuir um livreto, por exemplo, falei de tabagismo passivo, é este aqui que fala sobre tabagismo passivo. Falei de álcool, este aqui é o que eu vou distribuir. Isso tem um significado bastante importante. Nós temos um trabalho de aconselhamento breve na escola também, o que é bastante importante. A escola é a segunda família.
E nós fizemos 9 intervenções nas escolas em 2013, 2014, desde palestra para os professores, 190 salas de aula visitadas, teatro, concurso de redação, festa junina, mais salas de aula, mais contação de história, atividade esportiva, concurso de cartazes e uma festa de encerramento. O que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, o professor de matemática colocou essa questão na lousa. Seu pai fuma 2 maços por dia. Cada maço custa R$5. Quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Ele está ensinando matemática, mas essa resposta foi extremamente significativa e esse professor teve que discutir o assunto do custo da droga dentro de casa durante 2 aulas. Isso foi muito importante. O professor de ciências mostrou o pulmão bom e o pulmão ruim. Pulmão bom parece uma esponja, pulmão ruim parece uma bucha. O garoto de 14 anos parou de fumar porque ele entendeu a fibrose pulmonar do avô que era dependente de oxigênio. Isso é o professor de ciências trabalhando. Nós mostramos uma tromboflebite obliterante aguda. Foi extremamente chocante para alguns, acharam até muito pesado, mas olha o cartaz da Natália, uma criança da primeira escola que a gente visitou. Veja, fumar é tão legal, por que você não tenta? Vai então me passar e uns anos depois, os 2 sem perninha aqui, ó. E depois de mais alguns anos eu me arrependi, eu também. Vocês acham que a Natália não entendeu o que é a tromboflebite obliterante aguda? Então, esse é o concurso de cartazes do Fundamental 1 que ganhou o prêmio nessa escola. Nós mostramos uma senhora dependente de oxigênio e vimos também o resultado no Fundamental 2, ensino Fundamental 2. Fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo. Porque quem fuma não corre. Quem fuma não corre. A falta de ar do enfisematoso. Ganhou o concurso de cartazes do Fundamental 2 aqui. E, novamente, os livretos, para a gente lembrar que devem ser distribuídos. E, quando a gente pergunta qual é a droga que faz menos mal, o que os adolescentes respondem? Eles respondem maconha e álcool. Isso a gente precisa trabalhar, porque os jovens precisam de informações, as suas famílias e até o médico e os professores precisam de informações para poder fazer a prevenção. Então, o aconselhamento breve é dar mais informações sobre o problema das drogas, isso que a gente tem feito. Veja, quando eles falaram que maconha era o grande problema, eu não conhecia nada de maconha. E fui para um congresso da ABAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, que era um congresso só sobre maconha. Esse aqui é o Ferguson, da Nova Zelândia, um psicólogo bastante importante nesta área. Ele veio para Búzios, no congresso, e Búzios é um local muito interessante para um congresso de maconha, porque teve aqui a parte teórica e teve a parte prática no final do dia, já que o consumo é bastante elevado ali naquela região. O que falou o Ferguson? Ele falou o seguinte: ele acompanha uma corte de 3.000 pacientes e que, quando eles estavam com 16 anos, quem nunca usou maconha, 14% abandonou a escola. Mas quem usou a maconha mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola. São dados antigos, mas que precisam ser discutidos com o nosso adolescente, com as nossas famílias. Quando essa turma estava para ir para a faculdade, quem nunca usou maconha, 40% foi muito bem na faculdade. Quem usou mais de 100 vezes, 11% entrou na faculdade. Então, a maconha lesa a memória, diminui o aprendizado, isso precisa ser discutido, isso a gente vê nas nossas escolas. Essa história do uso terapêutico da maconha, veja, não existe maconha terapêutica, existe canabidiol, que é uma substância da maconha que pode ser terapêutica. Veja, mesma coisa com a morfina no hospital. Eu não falo que uso heroína, eu uso morfina, que é uma droga que vem da papoula, da mesa de onde vem também a heroína, mas na verdade, usar esse termo maconha medicinal na cabeça do jovem tira o medo do perigo da droga. E
Este é o óleo da maconha, fabricado por algumas pessoas, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, e essas pessoas produzem isto de maneira empírica e a gente vê que os canabidióis ali presentes são totalmente diferentes. Então, parabéns ao FRJ que tem um trabalho para uniformizar o canabidiol dentro dessa produção empírica, que agora não passa a ser aí fiscalizada para que se consiga exatamente o benefício que o canabidiol pode trazer. É interessante a gente discutir com as nossas famílias o seguinte: o lobby da maconha nos Estados Unidos não está interessado naquele pessoal que consome a maconha recreacionalmente ou menos de um dia por mês. O lobby da maconha está interessado nos 30% de consumidores de dependentes que vão consumir 90% da maconha vendida. É dinheiro, é grana, é isso que interessa ao lobby da maconha. Quando se libera a maconha, dobra-se o consumo. Então aumenta-se o consumo e, consequentemente, vão aumentar as consequências de saúde, os problemas de saúde. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Depois que liberou, nos estados que liberaram, aqui no caso Washington, dobrou o número de mortes por acidente automobilístico. Muitos dos acidentes aqui em São Paulo, no Brasil, que o bafômetro não identifica, muito possivelmente temos a maconha aí como causa também. Intoxicações aqui, tanto nos adultos quanto nas crianças, também estão acontecendo. É lógico, você leva bolo de maconha para casa, refrigerante de maconha, pirulito de maconha. O que acontece? A criança pega isso e acaba se intoxicando. Desculpe, como nós já vimos naquele exemplo que eu citei aqui no nosso pronto-socorro do Hospital Universitário da USP. Será que o jovem sabe que a maconha pode produzir surto psicótico e transtornos psicóticos? Será que o jovem está sabendo disso? Será que a família que introduz a maconha recreacional em casa está sabendo disso? Será que estão sabendo, que o pediatra está sabendo, que se ele retardar 2 ou 3 anos o uso da maconha, você pode salvar uma criança, um adolescente, porque você tem um surto psicótico com 17, 18 anos é diferente do que você ter com 30, porque o cérebro ainda está em formação. Será que o jovem sabe que a massa cinzenta cerebral diminui com o uso da droga? Nós precisamos divulgar isso, são trabalhos científicos bem claros sobre o risco da droga. Veja, lesões pulmonares causadas pela maconha geralmente são fumados sem filtros. A manobra de se fumar, de se tragar é diferente, muito maior do que a tragada do cigarro, e maior quantidade de fumaça inalada. Isso aqui é uma lesão de um pulmão que recebeu aí a maconha durante um bom tempo. Nós convidamos, no Conselho Federal de Medicina, fizemos um fórum de tabagismo, um fórum de álcool, um fórum de maconha, e esse foi o Stanton Grants, que veio dos Estados Unidos, e ele disse que o Brasil é um exemplo ao combate do fumo. Ele é um especialista em cigarros eletrônicos, e nós já temos muita publicação aqui, principalmente da Estela Martins, junto com o INCA, e nós fizemos também esse compêndio aqui da tragédia do tabagismo, que tudo está no site do Conselho Federal de Medicina. E o Stanton Grants disse o seguinte: quanto mais aprendemos sobre os cigarros eletrônicos, mais perigosos eles se mostram. Então essas novas maneiras de fumar têm que ser discutidas com o jovem, por causa do risco que isso traz à saúde. Eu estou mostrando aqui a importância dos livretos do Dr. Bartô, que é o projeto que a gente tem. Isso eu falarei em outra aula, mas olha só a cara dessa criançada que nunca recebe um material como este, e é extremamente gratificante a alegria deles em receber esse material, que vai ser lido em casa,
principalmente junto com os pais. Isso é o que deve acontecer para reverberar a mensagem que a gente traz, ou no consultório, ou na escola, ou até dentro de casa. Esse é o nosso livro Álcool, Tabaco e Maconha são Drogas Pediátricas, patrocinado tanto pela Sociedade de Pediatria de São Paulo quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nossos residentes sempre recebem esse material durante o início do ano para entender um pouquinho o que é aconselhamento breve. E gaste 2 a 4 minutos da sua consulta fazendo o aconselhamento dentro do seu consultório. Porque com 5 intervenções, com 5 aconselhamentos, com 5 intervenções na puericultura, nós conseguiremos fazer uma mãe parar de fumar e conseguiremos retardar o início da droga nas nossas crianças ou nos nossos adolescentes. Vale a pena fazer os pais dos nossos pacientes pararem de fumar. E você pode fazer isso. Um grande abraço a todos.